Olá, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Luiz. Já tá aí, daqui a pouco a gente conversa. Seja bem-vindo, Lima Advocacia e Consultoria. Vamos chegando, vamos esperar o pessoal acabar de entrar. O Instagram vai notificando quem marcou o lembrete. Daqui a pouco o pessoal vai aparecendo aí. Seja bem-vinda, Priscila Beatriz, acabou de entrar. Já vai deixando aí a sua dúvida sobre audiências. Hoje o assunto é audiência. Hoje nós vamos falar aquilo que você precisa saber sobre a sua primeira audiência, que certamente você não aprendeu na prática jurídica do seu curso de Direito. Hoje nós vamos falar sobre aqueles detalhes, nós vamos falar sobre aqueles pontos em que certamente são fundamentais aí para uma primeira audiência de sucesso, para dar tudo certo na sua primeira audiência, e que eu tenho certeza que você talvez não tenha obtido esse conhecimento, seja no seu estudo teórico, seja na prática jurídica lá na faculdade. E nós estamos aqui no nosso objetivo, como sempre, de falar contigo aquilo que a faculdade não te ensinou, de te ensinar os atalhos aí, né, nos caminhos da advocacia. Então, desde já, fique à vontade, deixa seu comentário, deixa sua pergunta. Se você está chegando agora no Criando Advogados, meu nome é Sérgio Mateus, eu sou advogado aí há 8 anos, sou professor universitário, trabalho, né, como palestrante, como empreendedor também, e tenho me dedicado, ao menos aí pelos últimos 8 anos, a desbravar a essa advocacia moderna, a encontrar, né, um novo caminho na advocacia. Nós aqui do Criando Advogados temos como, né, objetivo levar até você conhecimento prático, levar até você desenvolvimento na sua advocacia, além da formalidade. Então, nós estamos aqui para te servir, nós estamos aqui para te ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance. Daqui a pouco o Luiz Rosas, que é um também dos fundadores aqui desse projeto, vai estar com a gente. Então, eu quero deixar esse espaço inicial para você já ir deixando a sua eventual pergunta sobre a primeira audiência ou contando, né, rapidamente algumas linhas, como é que foi para você essa primeira experiência. Deixa eu ver se o Luiz já está aqui. Vou aceitá-lo. Conectando. Aí, boa noite, doutor Luiz, tudo bom? Fala, meu querido, tudo jóia com você? Joia, seja bem-vindo. Vamos hoje falar um pouquinho para o pessoal aí, né, para os nossos advogados em início de carreira, para os estudantes de direito que estão aí na fase final do curso, que estão às vezes muito inseguros, né, para essa primeira audiência, que por mais que tenham feito aí uma boa formação teórica, ainda ficam muito ansiosos para esse momento. Vamos tentar compartilhar com eles aqui nessa live algumas informações que podem, né, ajudar nesse primeiro momento. É isso. Então, Só não fica nervoso com a audiência quem não faz. exatamente. Eu acho que o primeiro ponto é isso, né? Entender que esse nervosismo inicial ele é comum, ele faz parte, né, de qualquer profissão, e ainda mais uma profissão que demanda uma performance, né, pública, como é o caso da advocacia. Talvez esse primeiro contato que o advogado vai ter com o juiz, e ainda porque ele está junto ao cliente, né? O cliente está ali do lado. Então, qualquer erro vai ser notado, qualquer falha técnica vai ser apontada diretamente. Então, isso aumenta a tensão, a ansiedade do advogado nesse momento. É ponto de prova mesmo. É a hora que o jogo pega fogo. Exatamente. Eu me lembro, né, que na minha primeira audiência, lá em 2012,
Eu tive a oportunidade, né, de participar da audiência trabalhista, ainda na comarca de Sabará, e o que eu fiz foi o seguinte: eu tomei o cuidado de chegar bem mais cedo, né, na secretaria da vara. Eu consegui participar de algumas audiências previamente. Para quê? Para observar o perfil do juiz. No caso, era uma juíza que estava conduzindo a vara ali, para entender se ela era uma juíza mais prática, mais teórica, se ela gostava de conduzir a audiência de forma mais rápida, mais corrida, ou se ela era mais detalhista, né? Enfim, é uma oportunidade de você conhecer o perfil do juiz. Então, a primeira dica que eu queria deixar para o pessoal aqui hoje é essa, né? Se você tiver condição, faça isso, né? Procure conhecer o perfil do juiz que vai conduzir a audiência. Quando a gente está falando de audiência de conciliação, é uma outra realidade, é bem mais tranquilo. Normalmente ela vai ser conduzida por um servidor, mas especialmente aqui, partindo da ideia que a gente está falando de uma audiência, né, com presença de juiz, talvez aí uma instrução, É isso vale a mesmo. pena Uma conhecer o coisa que você está perfil do falando que juiz. eu acho legal, Sérgio, até a doutora Michele entrou aqui, grande doutora aí que eu tive o prazer de conhecer na advocacia, e inclusive ela é uma pessoa que posta muito sobre isso no perfil dela, e você está falando aí agora também, é que a gente vê muita gente explicando e ensinando sobre direito, né, Sérgio? Mas gente que nem advoga de verdade e muito menos vai em audiência no dia a dia, né? Então, nós que somos mesmo advogado, né, de ir em audiência, de estar com o cliente no dia a dia, a gente sabe a importância mesmo da gente demonstrar interesse, saber qual que é a vara que o processo caiu, quem que é o juiz que vai estar conosco na audiência, né? O advogado ele tem que ter essa preparação prévia, né? A audiência ela começa muito antes do que a hora marcada ali pela vara, né? Então, quando a gente fala disso, é por isso que dá um frio na barriga, porque é um conjunto de coisas que vai te deixando nervoso, você não sabe o que a outra parte está preparando, né? É aquele ápice, né, que a gente tem assim no enfrentamento litigioso, que não é uma briga, né, propriamente dita, é um litígio, né, então acaba que as duas partes se encontram e ali elas têm que demonstrar o conhecimento técnico do direito. Se você não está preparado, os fatores, vamos dizer assim, extra-campo, falando de maneira leiga, né? Eles podem te atrapalhar muito ali no momento da audiência. Igual você falou, você foi conversar com a juíza para saber quem que era ela, como que ela lidava com os advogados ali dentro, e muitas vezes é exatamente isso. E São coisas além do direito material que vão influenciar naquela boa audiência. com toda certeza, com toda certeza. E para mim foi fundamental, porque como eu comecei a dizer aqui, eu tive essa oportunidade de ter um contato com a juíza daquele caso antes da audiência iniciar. Eu tive até, entre aspas, a coragem de expor para ela que era a minha primeira audiência, sabe? Falei mesmo, assim, abri o coração. E isso foi muito interessante, porque com certeza ela foi muito mais paciente comigo. Ela efetivamente acabou me ajudando naquela audiência, por saber que era a minha primeira audiência, né? Então, ela conduziu tudo com mais calma, ela explicou, né, alguns detalhes do andamento processual, ainda mais porque o rito trabalhista é um pouco específico, né, para quem está acostumado com a demanda civil. Então, isso fez toda a diferença nessa minha primeira audiência. E algo que você comentou que é fundamental, que eu acredito muito, é o seguinte: o sucesso da sua audiência está muito ligado à sua preparação prévia, né? A sua preparação, ela vai definir o sucesso ou o fracasso da audiência. Então, para você que está aqui começando na advocacia, para você que é estudante de direito, existem muitos detalhes que precisam ser ajustados antes mesmo do momento da audiência. Então, se é uma audiência de instrução, obviamente, todas as perguntas que vão ser feitas, tanto, né, para o réu ou a outra parte, ou também para tanto testemunhas do autor quanto do réu, elas devem ser feitas previamente. Você deve levar essas perguntas anotadas, né, organizadas, sabendo que pergunta você vai fazer para cada uma das partes. Não existe essa situação de você deixar para ver o que vai ser na hora.
né? Você já vai levar perguntas, inclusive, que você já tem uma expectativa de qual será a resposta do testemunho para você conseguir, né, construir a sua linha, sua tese jurídica dentro do processo, né? Outra coisa, né, que é muito importante que você faça é você ir mantendo contato com o cliente, né, nos dias anteriores e no próprio dia da audiência, porque por mais que pareça assim improvável para quem está começando, quem já está na advocacia há algum tempo vai entender que o número de clientes que faltam na própria audiência é assustador. Então, o advogado tem que ter esse cuidado de ligar para o cliente, confirmar a data, confirmar o horário. Eu já tive a experiência, doutor Luiz, de o cliente ir para um endereço diferente do endereço onde era a audiência. Então, aqui em Belo Horizonte, nós temos o prédio do juizado, nós temos o prédio do tribunal, nós temos o prédio do fórum de primeira instância. O cliente ligou e falou assim, eu estou aqui. Eu falei assim, não, você não está aqui não. Eu estou aqui, você não está aqui? E ele estava num endereço diferente. Então, essa preparação para a audiência, ela é muito importante. O pior de tudo é quando o advogado para num endereço diferente, né? No início da minha carreira como advogado, doutor Sérgio, a gente advogava para um cliente que ele era muito além da cidade, da capital Belo Horizonte, né? Ele tinha audiências em Betim, em Contagem, em Ribeirão das Neves, e todo momento tinha audiência, toda semana tinha audiência desse cliente. Que aconteceu uma vez? A sorte é que eu sempre tive, né, a inteligência de sair com muita antecedência para a audiência. Então, às vezes, eu ia para a audiência 1 hora antes da audiência começar. E não é todo advogado que faz isso. Tem advogado que chega cravado para o horário da audiência. Se fosse comigo naquele dia, eu tinha perdido. Quando eu fui ver, eu estava no endereço que não era o endereço da audiência. E de um endereço para o outro, gastava mais ou menos 25 minutos de carro. Então, você pensa o aperto que eu passei naquele dia para estar no horário com o meu cliente lá, mas no final deu tudo certo. Sei que você pontuou, é muito importante. Eu já vi advogado perdendo audiência e perdendo o cliente por perder a audiência, né? Em virtude de não se atentar para onde é a minha audiência. É no juizado especial? Na vara principal do processo? Principalmente aqui em Belo Horizonte, né, que teve a transição de um fórum para outro endereço, então precisa de ficar muito atento aonde que ocorre o pleito, né, que está acontecendo ali. Exatamente. E se você está começando agora na advocacia, talvez você não saiba o impacto que isso pode causar no processo, mas efetivamente faltou uma audiência, né? Pode ser que nessa audiência seria a ocasião de apresentar a defesa, e por aí só você já terá um prejuízo absurdo. Pode ser que você deixe de fazer uma prova fundamental e você acabe perdendo o processo porque não fez essa prova, né? Então, a falta em uma audiência ou, né, a condução inadequada de uma audiência pode trazer consequências, né, terríveis para o processo. Ainda dentro desse rol de situações, né, que a gente está falando sobre a preparação da audiência, algo que acontece muito, doutor, a necessidade, às vezes, de uma impugnação oral, né? Assustadora impugnação oral. Doutor, a minha primeira audiência como advogado, eu caí de paraquedas numa audiência que era, a princípio, uma audiência de conciliação, mas que era uma audiência una, ou seja, aconteceu, né, uma fase processual dentro da audiência, eu tive que impugnar uma contestação ali dentro. Não sei se o doutor Esté está nos assistindo aqui agora, mas doutor Isabel, que a irmã dela está aqui, eu lembro que eu tive que pedir ajuda via WhatsApp naquele momento ali. Eu estava caindo mesmo de paraquedas no mundo das audiências e por mais que eu fazia impugnação, contestação quase todos os dias no escritório escrevendo, fazer aquilo ali de forma oral na frente do conciliador, do advogado da outra parte, do cliente, é algo assim, ó, as pernas embaixo da mesa estavam tremendo. No final deu tudo certo, foi uma ótima impugnação, cumprimos ali o nosso rito com excelência. Mas vou te falar, não é fácil não, viu? E o que você dá de dica, doutor, para o pessoal que está começando aí, para que isso não aconteça, ou uma alternativa? Olha, a partir desse momento, né, ali eu estava realmente desprevenido e despreparado, mas eu comecei a levar a impugnação que eu fazia normalmente escrita
impressa para a audiência, para que eu, pelo menos, conseguisse ali lembrar os pontos principais, né? Saber os detalhes de vocabulário, que mesmo que seja de forma oral, você não pode deixar de pontuar, né, dentro da sua impugnação. Então, é exatamente isso. Se você iria escrever aquela impugnação, leve um resumo dela, leve os pontos principais de uma impugnação para que você não fique ali, ó, de mãos atadas, caso a outra parte, né, conteste na audiência e você tenha que impugnar. Por mais que isso hoje está mudando, né, Sérgio, com o novo rito aí, né, processual, mas ainda acontece de vez em quando da necessidade de uma impugnação, a contestação de maneira oral dentro da audiência. É isso aí. Caso você seja estudante, esteja nos acompanhando aqui, né? Pode acontecer, então, de algumas audiências, especialmente no juizado, quando a outra parte apresenta a defesa, você é chamado a impugnar naquele momento. Normalmente o conciliador te dá ali. Você tem 10 minutos para impugnar a defesa, doutor. E se você não se preparou antes, você vai passar um aperto ali. Esse é o ponto, Sérgio. Uma impugnação à contestação que eu faço dentro do escritório, para ser bem sincero, eu não gasto menos do que 2 horas para realizar uma boa peça, sabe? Procurar fundamentação, redigir com coerência e com coesão. Aí você imagina, algo que em média você faz com 2 horas, porque já tive peças que eu gastei 4, 5, 6 horas na elaboração de uma impugnação super complicada e com muito direito material dentro dela, né? Você imagina você fazer isso com 10 minutos, de maneira oral ali, ó, todo mundo te olhando e aguardando suas palavras. A advocacia, meu amigo, ela não é para qualquer um, não, é para quem se prepara mesmo. Exatamente, exatamente. Muito boa essa dica da preparação da prévia da impugnação, né? Seguindo também, né, nessas dicas aqui da primeira audiência, algo que eu acho fundamental, doutor, é uma boa reunião com o cliente, né, antes da audiência, explicando que tipo de audiência que nós vamos realizar, se ele vai ser ouvido, né, ou não, né, explicando para ele a ordem, né, dos procedimentos da audiência e tranquilizando esse cliente, porque já aconteceu comigo de o cliente ficar muito nervoso, muito abalado por conta, né, da situação, que é uma audiência judicial, e ele acaba se prejudicando. Ele acaba falando demais, ele acaba perdendo o controle emocional. Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, na negociação de um acordo ali em audiência, né, que é algo muito comum, né, e que a gente acredita aqui no Criando Advogados, que é uma tendência muito forte para a advocacia, essa capacidade de negociação. Se você não orientou o seu cliente, não conversou com ele antes, ele pode te atrapalhar na negociação. Exato. Tem situações em que a outra parte fez uma proposta, né? Vamos supor que uma proposta de 20 mil reais. E eu sabia que eu tinha condições de fechar esse acordo, né, por 5, por 7 mil reais. Quando a outra parte reduziu a proposta para 15, o meu cliente já queria fechar. E aí eu tive que dar aquela cutucada nele aqui de baixo, fica calmo, fica tranquilo, deixa que eu tomo conta, porque senão meu próprio cliente ia prejudicar a negociação do acordo. Exatamente. Essa conversa prévia também, essa reunião, eu acho fundamental. Eu te confesso que eu já sou da linha que eu já peço para o meu cliente, antes de começar a audiência, para que ele não se manifeste. Porque se fosse para ele se manifestar, ele não precisava de estar me pagando. Mas brincadeiras à parte, realmente o advogado ele tem que ter o controle da audiência, né? Eu costumo dizer, até algo que eu aprendi com um advogado que eu tive o prazer de ser um dos meus mentores, o Dr. Rodrigo Pagani, que a audiência, por mais que ela envolve um litígio, ela não é uma briga. A justiça, ela é uma maneira de se conseguir o seu direito sem precisar da autotutela, ou seja, sem você precisar de brigar sozinho com a outra parte. Então, audiência, gente, não é lugar para quebrar pau, barraco, gritaria, coisas que a gente vê comumente, infelizmente, nos juizados e nas varas por aí. Mesmo que a outra parte esteja num conflito contra você, a gente continua com cordialidade, continua sendo cortês, a gente dá bom dia, boa tarde na hora que chega para a audiência, né? Porque
principalmente a advocacia, ela é uma profissão que ela tem um cunho social dentro dela. Então, nós, como advogados, a gente tem que demonstrar uma postura, né, um porte no exercício da advocacia que envolve mesmo você ter o controle daquilo que você está fazendo, né, e não deixar seu cliente transformar aquilo ali numa novela, né? Eu já vivi de tudo, né? Já lidei com situação que cliente, que a outra parte teve que ser contida por seguranças da Nossa, justiça, né? Cliente chorando, brigando entre si, já passei por tudo isso. E eu quero que você que está nos acompanhando aqui entenda que isso faz parte da experiência, da formação profissional. Então, se acontecer com você também, respira fundo, apazigua a situação, retoma o controle e prossegue, né? mas é Porque isso. a gente tem que atuar de forma técnica também. Nós, como advogado, nós estamos ali para garantir que o procedimento vai transcorrer de forma técnica. Nós não podemos nos deixar, né, levar pela emoção, como às vezes acontece com o cliente. Outra coisa que eu acho legal, né, deixar para vocês de dicas sobre a primeira audiência é a questão das testemunhas. Poucas pessoas entendem a razão, por exemplo, de haver uma apresentação prévia do rol de testemunhas no rito ordinário, né, civil comum. Essa apresentação, ela serve justamente para que você tenha a oportunidade de conhecer as testemunhas da outra parte. Então, você vai conversar com o seu cliente a respeito dessas testemunhas e buscar informações, por exemplo, a respeito de uma possível suspeição ou impedimento dessas testemunhas. Então, eu já atuei em casos em que o autor, eu atuando como advogado réu, o autor arrolou uma irmã, né, como testemunha. Como eu tive acesso prévio, analisei, me preparei para essa audiência, né, eu, quando essa testemunha foi chamada à sala de audiências, eu prontamente protestei e, por se tratar de um caso, né, de impedimento, esse testemunho não foi prestado, né? Então, detalhes, como eu venho dizendo desde o começo da nossa conversa aqui, prévios que podem garantir o sucesso ou o fracasso na sua primeira audiência. Muito trabalho vai ser feito antes para que no momento da audiência você esteja preparado e tudo corra bem. Exatamente. E uma coisa que eu falo muito também é não ter vergonha, né, Sérgio, de pedir ajuda. Eu lembro que uma das primeiras audiências minha também, eu não tinha capacidade técnica naquele momento ali, muito novo, fazendo uma audiência com um grau de complexidade relativamente alto. Confesso que eu estava junto com um cliente em João Pessoa, na Paraíba, e eu precisei realmente de ter um auxílio. Eu lembro que a gente tinha um advogado correspondente lá em João Pessoa, ele foi comigo na audiência, e eu falei assim, olha, eu vou precisar de sua ajuda, porque realmente eu não consigo conduzir essa audiência aqui nesse momento. E às vezes é exatamente isso, sabe? Eu vejo muitos advogados que às vezes não estão preparados tecnicamente para uma audiência específica e eles ainda assim tentam fazer audiência. Às vezes não é o direito material que ele tem domínio e às vezes ele acaba prejudicando o cliente dele por não ter a capacidade técnica de estar atuando ali naquele momento. Então, principalmente o advogado que está começando a carreira, igual muitos que nos assistem, precisa de muitas vezes pedir um conselho, um auxílio de alguém, que seja um advogado amigo ou contratar um preposto para ir com você como advogado também na audiência, sabe? Abrir mão de uma parte dos honorários, né, doutor Sérgio? Para realmente que o direito do seu cliente ele seja defendido com o quê? Com excelência, né? E a participação também conjunta em audiência é algo que eu fiz muito, que deu muito certo. Você pode participar da audiência, fazer audiência com um colega, né? Se você tem oportunidade, trabalha em um escritório que tem um corpo jurídico, ou às vezes mesmo que trabalhe sozinho, você pode contar com a ajuda de um colega profissional que vai fazer audiência junto com você. Isso é muito interessante porque, às vezes,
Enquanto um advogado está prestando atenção no depoimento, o outro advogado pode localizar um documento nos autos. Aí, um parênteses aqui, né? Sempre leve uma cópia dos documentos fundamentais impressa para que você consiga manusear, para que você consiga apresentar esse documento para o juiz, se for necessário, para que você consiga, né, contestar outra parte com este documento no decorrer da audiência. Então, enquanto o advogado está ali prestando atenção na ata, né, que é algo fundamental, uma outra dica, né, que a gente também pode falar a respeito, enquanto um está prestando atenção na colheita do depoimento, né, porque é algo fundamental, né, a forma como tudo vai ser redigido, o advogado tem que ficar prestando atenção na forma como o escrevente está colocando as informações, o outro advogado pode estar prestando atenção nos documentos, pode estar analisando uma outra pergunta, pode desenvolver raciocínio. E aí, fique calmo, doutor, fique calmo você, aluno de direito, porque você tem o direito de conversar com o seu colega no meio da audiência. Inclusive, se você precisar, você pode pedir ao juiz 1 minuto para sair da sala de audiência e conversar com o seu cliente, para sair da sala de audiência e fazer uma ligação. Você pode pedir ao juiz 1 minuto para resolver uma intercorrência, né? Se o juiz, eventualmente, for um juiz assim, muito duro, muito impaciente, você vai fazer o protesto em ata, né? E depois você vai pleitear um cerceamento de defesa, você vai questionar, você vai levar essa conduta para o tribunal. Mas calma, porque dá para você manusear, né, os procedimentos ali, e a ajuda de um colega pode ser muito interessante nesse momento mesmo. É isso. Já emendando já que eu comecei a falar, né, um fator também muito importante é a atenção absoluta com os termos da ata de audiência. Gente, o que não ficou registrado em ata não aconteceu. Não aconteceu. Pode ser que você se depare com situações assim muito favoráveis na audiência. Se não ficou registrado em ata, primeiro, o juiz não vai lembrar disso no momento do julgamento do processo, que vai acontecer 6 meses, 1 ano, 2 anos depois. Até porque hoje o que acontece muito é que normalmente o juiz não está na audiência. Quem está na audiência é um estagiário de direito que está ali cumprindo um papel de conciliador, e nada contra esse profissional, ele tem que ser respeitado como se fosse um juiz, mas ele não tem o conhecimento técnico que um juiz tem ainda. Aí o juiz vai pegar lá o papelzinho, né, Sérgio, para exemplificar a palavra ata, né, com o relatório do que aconteceu naquela audiência. Se não tiver escrito lá, meu amigo, o juiz não vai nem saber que existiu mesmo. Exatamente. Então, tanto em relação a eventuais problemas que você tenha, quer registrar um protesto, por exemplo, né? O juiz indeferiu uma pergunta, ou o juiz indeferiu a oitiva de uma testemunha sua. Tem que registrar em ata, né, esse pedido, para que isso possa fundamentar posteriormente um recurso, uma alegação de cerceamento de defesa. E também em relação à forma como os depoimentos serão registrados. Porque uma coisa é o que a pessoa fala, e às vezes esse registro ele é feito pelo escrevente ou pelo próprio juiz de uma forma diferente. E diferente de forma que te prejudica. Então você precisa orientar, excelência, ele falou dessa e dessa forma. Excelência, ele utilizou esta expressão. Porque essas expressões, esses detalhes na fala da testemunha ou no depoimento pessoal da outra parte, eles serão fundamentais na hora que você vai elaborar uma alegação final, na hora que você vai fazer uma citação do depoimento, né, na minuta de um recurso. Então, é função do advogado ter absoluto cuidado com a ata de audiência, né? Nós ainda, infelizmente, nos deparamos com alguns profissionais que cometem a barbaridade de assinar uma ata sem ler. Nossa. Depois são surpreendidos, por exemplo, por uma renúncia ao prazo recursal. Porque nós sabemos, aqui nós estamos falando de prática, né? Aqui nós estamos falando de como é que a coisa funciona mesmo. Nós sabemos que em qualquer audiência hoje vai ser usado como base uma ata modelo, que já estava pronta. Então,
o servidor ou o juiz, seja quem for, ele vai pegar um modelo de uma audiência anterior e vai começar a modificar esse modelo. Então, tem muitos trechos ali naquele modelo que não se aplicam a esta audiência e que podem, né, conter informações comprometedoras, como, por exemplo, essa situação da renúncia do prazo recursal. Então, por conta da falta de cuidado do advogado na leitura da ata, fica registrado em ata a renúncia do prazo recursal e você acha que depois de um ano, quando você, né, voltar a atuar naquele processo por conta dessa morosidade da justiça, você acha que o juiz vai lembrar que se tratou de um modelo? Você De acha que jeito o nenhum. juiz vai entender que, na verdade, aquele ali foi utilizado em uma audiência anterior? De jeito nenhum, né? Então, E aí vai explicar para o cliente, né? exatamente, exatamente. Vai explicar que, às vezes, é um dos grandes desafios do advogado, né? Às vezes, quem está começando a advogar tem muita preocupação, né, com a parte contrária, né? Mas, aos poucos, nós vamos descobrindo aí nesse universo da advocacia que, às vezes, quem te dá mais trabalho pode ser seu próprio cliente. É Ele isso será o mesmo. primeiro a apontar uma eventual falha técnica aí na sua atuação. Até porque ele está pagando, né? Então ele tem sempre razão. Exatamente. E nós temos que buscar a excelência mesmo. Doutor, vamos abrir agora, ver se alguém tem alguma pergunta para fazer em relação à audiência, a primeira audiência, ou também outras audiências. Pessoal que está aí, doutora Lorena, estou vendo que está aí, Rafael Tamburi, Ciro Pereira, um abraço, Ciro, João Pietro, Ciro, deve nosso ser, futuro candidato a vereador em Belo Horizonte. Fica aí o merchan exatamente, para quem quiser conhecê-lo. exatamente, só conhecer o perfil. Ana Peloy, Gustavo Brant. Gente, fiquem à vontade aí, se quiserem fazer alguma pergunta. Se não, nós planejamos um momento rápido aqui mesmo, né? Nós estaremos aí, ao longo desse mês, fazendo diversas outras lives sobre temas interessantes, práticos para você que está começando na advocacia, para você que está formando, né, terminando o curso de Direito. E nós queremos justamente trazer esse caminho das pedras aqui, coisas como essas que falamos hoje, que nós temos certeza que nenhum professor te ensinou, certeza que nenhuma prática jurídica de faculdade te ensinou. Mas, se eu pudesse deixar uma dica final aqui para vocês, façam, né? Façam audiências, participem de audiências, assistam audiências, acompanhem colegas de trabalho em audiências, ainda que o processo não esteja sob sua responsabilidade. Nós sabemos que é só a prática mesmo que vai levar ao desenvolvimento e à excelência, né, na condução de uma audiência judicial. Depois nós Doutor vamos reunir Sérgio, aqui para falar só sobre audiência online, né, que é um outro universo que está começando aí. exatamente, até em virtude disso, até para a gente honrar os colegas, né, que a gente prometeu não ser muito longo, a gente pode pegar as perguntas que eu vi aí até a Carol pontuando que tem, e aí a gente pode também subir nos stories e respondê-las de maneira individual e poder abordar mais tempo em cima delas. Com certeza, com certeza. Bem, quero agradecer a todos vocês que estão aqui, quero agradecer ao Dr. Luiz pela participação nessa live hoje. Quero contar com vocês, né, participando aqui da nossa plataforma Criando Advogados. Nós vamos caminhando juntos aí, desbravando esses caminhos da advocacia moderna. Eu deixo meu abraço a todos vocês e dou oportunidade agora para o Dr. Luiz deixar a palavra final dele também. Meu querido, muito obrigado. A advocacia realmente é isso, ela é um pouco diferente do que muita gente prega e posta aqui pelo Instagram, ela só acontece na prática mesmo. E a audiência, ela é algo que realmente só quem vive consegue experimentar os detalhes que fazem a diferença. A preparação é tudo e a parte técnica também é essencial para que ela aconteça de maneira excepcional, né? Eu agradeço o convite e espero que a gente possa ter contribuído aí com o pessoal que nos assistiu. Tá certo, pessoal. Um grande abraço. A gente se vê nas próximas postagens e lives aqui do Criando Advogados.